Eu e minha esposa vivemos felizes, criamos nosso filho e tudo parecia estar bem, mas só parecia. Sempre confiei em minha esposa e nunca tentei pegá-la em algo, mas a situação que aconteceu me fez perder a paciência, e decidi me vingar e agora quero compartilhar isso. É importante para mim saber se fiz a coisa certa ou não. Normalmente evito escutar conversas, mas por alguma razão ouvi uma numa tarde de domingo, quando estava trabalhando em um aquecedor de água no porão. O telefone tocou e, como o telefone no porão estava próximo, atendi. Para minha surpresa, era a voz da minha esposa Glória no segundo andar. Ela estava conversando com alguém chamado Michael sobre um encontro no dia seguinte no hotel, no quarto 69. Eles discutiram detalhes como trazer vinho gelado e morangos frescos e enfatizaram cautela. Depois de desligar, não consegui me livrar do choque e repassei a conversa na minha cabeça. Glória e eu estávamos juntos desde a infância e presumi que nosso relacionamento fosse sólido. Tínhamos um filho, Jason, e alguns amigos, e passamos a vida inteira juntos. Agora parecia que eu estava errado. Contemplando minhas opções, decidi não confrontá-la diretamente, preferindo dar dicas ou pistas para avaliar sua reação. A terceira opção era deixá-la prosseguir, mas dar-lhe uma chance de última hora para desistir. Para enfrentar a situação, encontrei consolo na cerveja da geladeira do porão e percebi que tinha 3 opções para lidar com a situação. Depois do jantar, comecei a formular um plano de jogo. Apesar de trabalhar para uma empresa de sistemas de segurança há quase 20 anos, uma oferta de emprego em Huntsville, Alabama, estava em discussão há um ano. Decidi aproveitar a oportunidade porque seria benéfica para a educação de Jason em Auburn. Durante o jantar, decidi não revelar imediatamente meus planos à Glória, mas informei Jason após a refeição. Eu pretendia me apresentar ao trabalho na manhã seguinte e pegar a estrada assim que arrumasse meus pertences. A decisão de se mudar para o Alabama também serviria como um movimento estratégico contra Michael, colega de Glória que demonstrou interesse nela. Jason apoiou a ideia e escondemos isso de Glória, que não sabia de minhas intenções. No dia seguinte, meus planos ainda não estavam claros, mas eu acreditava firmemente que eventualmente tudo se encaixaria. Informei a Glória que precisava ir ao Home Depot comprar alguns suprimentos e fui embora. Minha primeira compra foi um celular com cartão de visita de 60 minutos para que as ligações não pudessem ser rastreadas. Depois de procurar a ajuda de amigos de escola menos respeitados no meu bar favorito, gastei $500 para comprar 2 sacos grandes de substâncias ilegais. Um amigo de Kevin me alertou sobre o risco de suspeita devido a uma grande compra, mas expressei minha intenção de chamar deliberadamente a atenção para mim. Uma pessoa chamada Wolf Fraser, conhecida por seu comportamento intimidador, chamou minha atenção no bar. Observando seu Corvette no estacionamento, rapidamente obtive sua placa usando uma chave de fenda. Munido dos detalhes de seu local de trabalho, planejei contatá-lo na manhã seguinte. Em seguida, visitei o Deza Motel, reunindo informações e contatos essenciais no lobby. O funcionário forneceu detalhes sobre o motel, incluindo mapas e informações de contato. Fui para casa, onde Glória estava assistindo TV, pedindo licença para trabalhar no escritório. Ela mencionou dormir cedo devido ao dia agitado que teria pela frente. Enquanto ela tomava banho, aproveitei a oportunidade para verificar sua pasta, extraindo seu diário e a agenda telefônica. Durante a meia hora seguinte, anotei meticulosamente nomes e números de telefone, seguido pela árdua tarefa de inseri-los no telefone portátil e no meu telefone pessoal. O toque final envolveu procurar números adicionais na lista telefônica. Exausta, desabei no sofá, lutando contra a insônia enquanto ponderava sobre as intenções de Glória e questionava meu papel em levá-la a esse ponto. A manhã chegou com um misto de emoções e preparei o café da manhã. Glória apareceu lá embaixo com uma aparência impressionante, e nossa conversa matinal, embora menos usual, não apresentava nenhum sinal evidente de tensão. Enquanto líamos o jornal, nossa conversa afiada tentava mascarar o conhecimento iminente de seus planos. Ela reconheceu que teria um dia agitado pela frente e eu garanti a ela que cuidaria do jantar. Chegando cedo ao trabalho, facilitei minha transferência para Huntsville, preenchi a papelada essencial e visitei o escritório de um advogado de divórcio para reunir os formulários necessários para um possível divórcio. Ao voltar para casa, arrumei meus pertences,
inclusive o disco rígido do computador e arquivos cruciais. Convertendo a maior parte das nossas poupanças e investimentos em moedas valiosas, também fechei contas bancárias e cancelei cartões de crédito. Embora reconhecesse a natureza prematura das minhas ações, nutria dúvidas sobre a possibilidade de reconciliação. Participei do plano, indo a uma floricultura para encomendar uma dúzia de rosas vermelhas para entrega precisas 13h15. Verificando constantemente meu relógio, consegui uma vaga discreta para estacionar no motel por volta das 12h30, garantindo que o quarto estivesse bem visível. Organizei tudo no banco da frente, de olho nas horas. Michaele finalmente chegou, carregando uma sacola de compras, possivelmente contendo morangos e vinho. Ele entrou na sala e aproveitei o momento para fazer ligações estratégicas. Primeiro, liguei para a Pizza Hut e pedi uma pizza grande de calabresa para o quarto 69 do Deza Motel. Instruindo-os a bater forte durante a entrega, estimei uma espera de 20 minutos. Chamadas semelhantes foram feitas para Papa Joyce, Domino's, Godfather's Pizza e Golden Dragon para rolinhos de ovo e carne de porco agridoce. Antecipando retornos de chamada para confirmar os pedidos, dei continuidade ao plano. Glória ainda não havia chegado, então entrei em contato com a limpeza do hotel para pedir toalhas extras e um balde de gelo adicional, estimando a entrega em 15 minutos. Finalmente, quando minha esposa entrou no estacionamento, liguei para ela, fingindo que era um check-in normal. Expressando amor, desliguei e Glória entrou no quarto do motel, enfrentando uma decisão crucial. Dominado pelas emoções, retomei minha campanha telefônica. Na 7ª ligação, informei a emissora de TV local sobre algo estranho no Deza Motel, pedindo que verificassem. Aproximei-me discretamente do carro de Michael, mudando sua placa para combinar com o Corvette de Wolfie. Simultaneamente, liguei para o escritório de Glória, deixando uma mensagem para ela ligar de volta para um certo Kelly para remarcar um compromisso de 3 horas. Não consegui contatá-la devido a uma linha ocupada. Liguei para ela com o número de um anúncio de um escritório de advocacia sobre divórcio, aumentando a complexidade. As etapas a seguir incluíram descartar a placa de Michael embaixo do carro e realocar o carro de Glória para os fundos do motel. Fazendo a 10ª ligação para a Sra. Simons, fingi ser um conhecido preocupado, informando-a que seu marido teve problemas com o carro no quarto 69 do Deza Motel. Sugeri que ela o contatasse pelo celular ou pelo número do quarto fornecido, insinuando que ele poderia estar com um cliente atraente. A chamada número 10 foi para Acme Welding, informando ao chefe de Wolfie sobre o Honda branco com a placa de Wolfie no estacionamento do Deza Motel. Entrei em contato com a polícia para denunciar 2 crianças adulterando placas de um carro no estacionamento, expressando preocupação e solicitando uma verificação. Forneci o número do carro do Wolfie. O primeiro entregador de pizza chegou em meio a uma discussão acalorada, mas Michael pagou a conta. Minha 12ª ligação foi para a mãe de Glória, instando-a a intervir, pois Glória estava em um quarto de motel, envolvida em atividades íntimas com uma colega de trabalho. Aconselhei-a a ligar para Glória ou para o motel usando o número fornecido. Mais 2 entregadores de pizza e a empregada trouxeram toalhas, provocando outra discussão. A ligação seguinte foi para o motel, relatando um vazamento na pia do quarto 69. Uma Harley barulhenta entrou no estacionamento, mas antes de qualquer ação chegou um carro da polícia, gerando uma disputa. Minha próxima ligação foi para o Sr. Matthew, empregador de Glória, informando da situação e sugerindo violações da política da empresa. Solicitei a demissão de Glória e possivelmente do Sr. Simons. O mensageiro de um restaurante oriental apareceu. O policial entrou na sala e Wolfie, Michael e o policial iniciaram uma discussão. Na minha 15ª ligação, entrei em contato com a irmã Glória, informando-a sobre as ações de Glória e expressando intenções de recuperar meu Roger. Pedi à irmã Glória que a aconselhasse a vestir-se antes de eu voltar e a considerar levá-la para casa se ela chegasse antes de mim. O ambiente era caótico, com o cara da manutenção consertando a pia, um mensageiro pedindo pagamento e a florista tentando entregar rosas. Concluída a tarefa, saí de cena, passando por uma equipe de TV, joguei fora meu celular e grama no caminho para casa. Antes de sair da cidade, fiz outra ligação para Michael Simons, alertando-o para que não machucasse minha esposa e enfatizando que ele se arrependeria.
Reconheci a situação e encerrei a ligação. Cerca de 8 horas depois, Glória me ligou e queria conversar. Eu estava na Interstate 81, perto de Knoxville. Ela perguntou sobre minha localização e me incentivou a falar com ela. Insisti que não tínhamos nada para discutir. Ela propôs 3 perguntas, exigindo respostas diretas antes que pudéssemos conversar. Eu concordei com os termos dela. Ela perguntou sobre sua declaração de amor durante nosso telefonema anterior, minhas ações depois de desligar e meu motivo para entrar no quarto do motel. Depois que eu dei respostas, ela ficou em silêncio. Pressionei para saber por que ela entrou no quarto do motel, mas ela permaneceu em silêncio. Frustrado, resolvi encerrar a conversa, desliguei o telefone, sabendo que não precisaria dele pelo resto da viagem. Com a empresa cobrindo minhas despesas de mudança, consegui um confortável quarto de motel e desfrutei de um bom jantar. Os 2 dias seguintes foram dedicados a encontrar um apartamento adequado, o que se revelou fácil devido à minha flexibilidade. Criei então um novo serviço telefônico, mudei o nome do meu carro, obtive uma nova carta de condução, registrei-me para votar e declarei a minha residência. Para iniciar o processo de divórcio, enviei os documentos necessários. Informei Jason sobre meus novos dados de contato, pedindo-lhe que não os compartilhasse com sua mãe. Entendi que Glória estava passando por um momento difícil, tendo perdido o emprego. Algumas semanas depois, Jason me informou que Glória havia recebido e assinado prontamente os papéis do divórcio. Ela parecia desinteressada em se maquiar e vender bens em vendas de garagem a cada 2 semanas. Outorguei ao advogado uma procuração para a venda da casa, sem buscar qualquer lucro. Glória encontrou emprego em uma padaria perto de sua casa e, quando Jason se formou, colocou a casa à venda, vendendo-a rapidamente. A condição era que ela e Jason pudessem ficar até ele terminar o ensino médio. Glória mudou-se para um pequeno apartamento próximo à padaria, deixando móveis desnecessários na casa. Ela deu a Jason um carro para a faculdade e ele a ajudou na mudança. Durante esse período ela se livrou da maioria dos pertences da antiga casa, levando uma vida modesta. Eu podia sentir a preocupação de Jason por ela. 4 anos se passaram rapidamente e eu ocasionalmente dirigia 4 horas até Auburn. Glória solicitou à administradora de imóveis que me enviasse todo o valor da venda da casa, não deixando nada. Descontei o cheque e guardei o dinheiro para ela. Enquanto isso, comprei uma pequena casa, focando em reparos e melhorias. Evitei formar novas conexões e permaneci desinteressado em me aproximar de alguém. Chegou o dia da formatura e Glória e eu assistimos ao recebimento do diploma de nosso filho. Durante a cerimônia, Glória sentou-se ao meu lado e senti um misto de emoções ao vê-la, apesar de termos nos separado. Ela parecia bem, embora um pouco mais velha, e seu mínimo de maquiagem e aparência a faziam parecer um tanto melancólica. Trocamos sorrisos e cumprimentos, mas com o início da distribuição dos diplomas não houve espaço para conversa fiada. O constrangimento do momento foi interrompido pela chegada de Jason, emocionado por receber seu diploma, e ele compartilhou animadamente sua alegria. Enquanto Jason se deleitava com sua Glória e eu ficamos sozinhos. Tentei quebrar o gelo perguntando como ela chegou. Ela mencionou pegar o ônibus com passagem de ida e volta, precisando voltar às 6. Ofereci-lhe uma carona e ela aceitou, planejando passar a semana pintando seu apartamento quando voltasse. Enquanto dirigíamos, ela revelou seu arrependimento pelo nosso passado. Eu a interrompi sem lhe dar chance de explicar, e ela expressou remorso pelos últimos anos. Questionei se já era tarde para discutir as coisas, e ela acreditou que sim, reconhecendo que mesmo que não pudéssemos conversar, ela ainda apreciaria a companhia por alguns dias. Glória confirmou não ter bagagem, pretendendo não pernoitar. Paramos no Walmart para comprar algumas mudas de roupa. Durante nossa viagem silenciosa, paramos perto de Birmingham, onde comprei alguns itens essenciais para ela. Sugeri maquiagem, mas ela recusou. Mais tarde, jantamos no Cracker Barrel, lugar que ela sempre gostou. À medida que continuamos na I-65, o assunto mudou para o nosso passado. Ela admitiu que a resposta à minha pergunta anterior sobre fazer sexo foi afirmativa, mas não conseguiu dizer isso abertamente quando questionada.
Ela não conseguia explicar sua relutância, fosse vergonha ou preocupação com meus sentimentos, mas se arrependeu de negar. Ao tentar me ligar de volta após nossa conversa, ela percebeu que meu telefone estava desligado, o que a levou a acreditar que sua vida havia acabado e que eu havia partido seu coração. Lutei com o problema, passando inúmeras noites sem dormir tentando encontrar uma solução. Apesar dos meus esforços, nenhuma solução viável surgiu ao longo dos anos. Por fim, aceitei a realidade de que não conseguiria melhorar a situação e ela parecia satisfeita sozinha. Quando questionado sobre por que não intervi, expliquei que só ela tinha o poder de impedir e que minha interferência não teria sido eficaz. Conhecendo a situação, ela deveria ter se posicionado, não por medo de ser pega, mas porque entendeu que era errado. No último telefonema, dei-lhe explicitamente a oportunidade de parar antes de prosseguir. Apresentei-lhe uma escolha e ela reconheceu que era um teste, admitindo seu fracasso e lamentando as suas ações. Abstive-me de discutir, reconhecendo sua confissão. Abordando seu relacionamento com Michael, ela esclareceu que não era movido pela luxúria, mas sim por uma conexão platônica. Eles trabalharam juntos por quase um ano, discutindo vários assuntos, inclusive sexo. Apesar da satisfação em seus respectivos casamentos, a curiosidade os levou a contemplar a possibilidade de um encontro único e sem compromisso. A situação se desenrolou como uma exploração lúdica, sem previsão de consequências. Quando questionada sobre as consequências, ela revelou que nenhum dos dois havia considerado as possíveis repercussões. Evoluiu para um ato casual e inconsequente, comparável a ir ao cinema juntos. Ela admitiu ter subestimado o impacto que isso teria sobre mim e expressou remorso genuíno por seu erro. Em relação à esposa de Michael, ela mencionou que a esposa de Michael pretendia se divorciar dele e tomou a iniciativa de abordá-la com um pedido de desculpas. Compartilhei toda a história com ela, assim como estou fazendo agora com você. Embora ela não tenha optado pelo divórcio, o casamento deles nunca se recuperou totalmente. Michael e eu fomos demitidos, apesar de suas alegações durante a arbitragem de que não houve violação da política da empresa. Como nunca nos envolvemos em atividades sexuais, o conselho de administração rejeitou o seu argumento. Eles se mudaram para Baltimore e perdi contato com eles. Chegando em casa, nossa conversa já havia terminado há algum tempo e estava um tanto tensa. Alguns aspectos foram difíceis de entender. Designei o quarto de hóspedes para Glória depois de garantir que ela tinha tudo o que precisava e lhe desejei boa noite, antecipando uma discussão mais positiva no dia seguinte. Na manhã seguinte, Glória já esperava o café da manhã, rara ocasião em que não precisei preparar minha própria refeição. Ela perguntou sobre o encontro com Michael, expressando alguma frustração. Esclareci que não houve envolvimento íntimo e expliquei a situação. Apesar do transtorno causado pelas incessantes ligações e batidas na porta, não houve encontro amoroso. A noite de Glória não foi nada agradável, principalmente quando ela descobriu o desaparecimento do carro. Ela contou o momento angustiante quando Nancy, sua irmã e sua mãe chegaram, agravando a situação. Glória expressou pesar por potencialmente arruinar um evento significativo para mim, aceitando a responsabilidade por suas ações. Eu, porém, insisti que a culpa era minha e enfatizei que ela não poderia intervir depois de 5 anos para suportar o peso de tudo. Reconheci minha própria perda de respeito próprio ao entrar no quarto do motel e apreciei os esforços de Glória em preservar minha virtude por meio de telefonemas. Apesar da dor que ela causou ao perder meu amor e confiança, garanti a ela que ela nunca perdeu meu amor. Glória, reconhecendo o dano irreparável ao nosso sindicato, reconheceu a justiça da situação. Nossa conversa mudou para planos de almoço, considerando sushi, e ela perguntou sobre suas roupas. Passamos um dia agradável juntos, comprando roupas novas para Glória depois do almoço. Eu queria que Glória parecesse atraente, mas não excessivamente dramática, então me convenci a comprar um brilho labial sutil. Comemos uma refeição leve de sopa, queijo e biscoitos, acompanhada de uma taça de bom vinho. Glória parecia voltar ao normal enquanto conversávamos, e quanto mais conversávamos, mais à vontade ela ficava. Durante nossos momentos íntimos, ela perguntou de repente se íamos fazer sexo. Hesitei, expressando algumas preocupações.
Ela confessou seu medo de pensar constantemente em mim e em Michael durante nossa intimidade. Lembrei-a de uma revelação que ela fez no passado sobre fantasiar, o que a deixou inquieta. Há cerca de 30 anos, ela revelou que fantasiava com Pam Kramer, a líder de torcida, sempre que estava excitada. Essa revelação a assombrou durante nossos momentos íntimos nos anos seguintes. Agora ela alegava que o sapato estava no outro pé e não conseguia entender por que eu lutava com isso. Ela questionou minhas próprias fantasias, e depois de alguma hesitação, admiti que na maioria das vezes era ela, mas ocasionalmente fantasiava com ela e Michael juntos. Ela me acusou de estar doente por sentir prazer com tais pensamentos. Finalmente decidimos deixar isso para trás, com o acordo de resolver isso mais tarde. Depois de tomar banho, planejamos fazer sexo, reconhecendo as fantasias um do outro. Glória propôs morar comigo, mas hesitei, afirmando que não poderia me casar com alguém que não tivesse confiança. Concordamos em revisitar o assunto em alguns anos. Na manhã seguinte, colocamos os pertences de Glória no carro e ela realmente havia se livrado da maior parte de suas coisas. Ela vendeu os móveis restantes por $300. Ao chegarmos à estrada em direção ao sul, compartilhamos um sorriso. Não pude deixar de perguntar sobre o pôster de Mel Gibson e nós dois